Salmo de número 116, a partir do verso 1, diz assim: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me da alma. Compassivo e justo é o Senhor nosso Deus. Ele é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse da minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todas as suas bênçãos para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Então oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças. Invocarei o teu nome, Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, e no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa nos dar um momento de comunhão em sua presença e juntos sermos edificados neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã de domingo, nós nos colocamos perante a sua presença, para louvá-lo, para exaltá-lo e para bendizê-lo. Queremos, ó Pai, nos humilhar diante da tua presença, diante da tua face. Ó Senhor, nós pedimos a sua graça e a sua misericórdia, porque somos falhos, somos pecadores, e sem ti nós não chegamos a lugar algum. Tu és o nosso alento, o nosso sustento, tu és o nosso alimento. Nós oramos para que o Senhor abençoe esse ensino nesta manhã. Ó Senhor, eu quero louvar pelos irmãos que estão aqui nesta manhã, pelos que estão nos assistindo através da internet, aqueles que, de uma forma ou de outra, estão sendo abençoados e agraciados pelo Senhor com as exposições bíblicas. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder louvá-lo e exaltá-lo na presença do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoe, fala conosco através da exposição da sua palavra, que será lida e que será exposta aqui nessa manhã, nesse ensino, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5 e vamos fazer a exposição desses 5 versículos nesta manhã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. O tema do nosso ensino nessa manhã é a importância da pregação. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 até o verso 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino,
que pregues a palavra, insta quer seja oportuno ou não. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Somente até aqui, deixo o texto aberto, que nós vamos trabalhar esses 5 versículos aqui nesta manhã. A importância da pregação. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta de a Timóteo, Paulo está dando a Timóteo a tarefa mais importante do mundo, a tarefa mais importante de toda a história humana, que é a pregação das boas novas, a pregação do Evangelho. O período aqui era antes do inverno. Paulo estava preso em uma masmorra isolada, de acordo com a tradição cristã, e, de acordo com a tradição, Paulo ele foi decapitado no ano 60 depois de Cristo, quando imperava sobre o governo de Roma o imperador Nero. E é justamente neste contexto que o apóstolo Paulo ele escreve esta carta para o seu filho na fé, a saber, Timóteo. Nós temos pelo menos 2 propósitos distintos pelo qual Paulo escreveu esta carta. Primeiro, Paulo escreveu esta carta a Timóteo para convidá-lo a visitá-lo em sua prisão nos seus últimos dias. Nós podemos observar isso na leitura do capítulo 4, a partir do verso 6 a seguir. Paulo convida Timóteo para visitá-lo em seus últimos dias, antes de padecer nas mãos de Nero, nas mãos do Império Romano, ao ser decapitado, e também para animá-lo para o seu ministério contra os falsos mestres, que naquele período ali, por volta do ano 60, a partir do ano 64 até o ano 68 depois de Cristo, Timóteo enfrentaria com muito ímpeto na cidade de Éfeso, quando ele assume a posição de ministério. O apóstolo Paulo escreve então esta carta para prepará-lo para o ministério e também a defesa da fé. Também o apóstolo Paulo tem como propósito escrever esta carta para alertá-lo acerca dos falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, que sempre perturbam e perturbavam a igreja de Cristo. O assunto de falso mestre é muito exaustivo nas Escrituras, porque desde que existe igreja, desde a morte e ressurreição de Cristo, vários falsos messias, falsos cristos já surgiam para enganar o povo de Deus, ou pelo menos tentar enganar o povo de Deus. E o incentivo de Paulo nesta carta a Timóteo é que ele se prepare, é que ele esteja fortificado na fé, primeiramente a si mesmo, fortificado na fé, para depois fortificar o restante, os irmãos, durante os primeiros séculos da história da igreja. Paulo também tem como propósito nesta carta para que Timóteo, permanecesse na doutrina em que ele foi apreendido. Há uma espécie de um zelo muito grande aqui de Paulo para com Timóteo, para que ele permanecesse na sã doutrina, ou seja, não apenas no ensino, mas no ensino correto, no ensino são, no ensino verdadeiro. Timóteo, ele era um pequeno jovem e ele era um exemplo de cristão durante o seu tempo, porque ele veio de um lar cristão,
judaico-cristão, conservador. Ele foi ensinado pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice a permanecer no Evangelho e foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Então nós temos um privilégio maravilhoso desse rapaz, desse homem chamado Timóteo, porque além de crescer num lar cristão, agora ele vai ser liderado, discipulado, preparado pelo grande bandeirante do cristianismo, que é o apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve o capítulo de número 4, como nós acabamos de ver, ele estava preso e ele queria que Timóteo o visitasse. Mas antes disso, ele vai dar algumas diretrizes, algumas observações para que Timóteo obedecesse e prevalecesse diante das dificuldades, intempéries que viria em sua vida e em seu ministério. Um autor chamado John Stott, olhando para o capítulo 4 de Timóteo, comentando esse texto, John Stott leva-nos a 4 exortações no capítulo, no livro inteiro, na carta inteira de Timóteo. Primeiro, no capítulo 1, por exemplo, nós temos Paulo dizendo a Timóteo, guarda o Evangelho. No capítulo 2 da segunda carta, nós temos Paulo dizendo a Timóteo, sofra pelo Evangelho. No capítulo 3, nós temos Paulo dizendo a Timóteo, permaneça no Evangelho. E aqui no capítulo 4, nós temos Paulo dizendo a Timóteo, pregue o Evangelho. E é esse o ponto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Pregue o Evangelho. Então, só recapitulando, fazendo aí um esboço geral da carta. Capítulo 1, guarda o Evangelho. Capítulo 2, sofra pelo Evangelho. Capítulo 3, permaneça no Evangelho. E capítulo 4, pregue o Evangelho. Nós vamos ficar com o capítulo 4, verso 1 até o 5, algumas observações sobre a importância da pregação, a importância de pregar a mensagem do Evangelho. Meu objetivo é que, a partir desse ensino nessa manhã, nós estejamos preparados espiritualmente, teologicamente, doutrinariamente e também até fisicamente, nós veremos aqui, para o embate e a grande tarefa, a grande missão que é anunciar a mensagem do Evangelho ao mundo completamente perdido e pecador. Posto isto, vamos ao texto em questão. Verso 1, Paulo diz assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aqui nós temos o ponto essencial, a ordem imperativa, a ordem máxima, e a ordem é, conjuro-te perante Deus, e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Paulo está dando a Timóteo, em primeiro lugar, uma ordem expressiva, uma ordem imperativa, uma ordem extremamente urgente. Aqui ele não está pedindo a Paulo, ele não está pedindo a Timóteo. Aqui ele está dando uma ordem máxima. Conjuro-te. Esta palavra conjuro, ou conjuro-te, no grego, é a palavra diamartiromai. E a palavra diamartiromai, no grego, é um verbo no presente indicativo médio ou passivo, na primeira pessoa do singular. Este verbo, diamartiromai, significa testificar de forma séria. Testificar muito sério. Testificar seriamente. Ou dar testemunho solene. É uma palavra de origem jurídica. Essa palavra conjuro-te é uma palavra de origem jurídica. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo, Timóteo, é uma ordem importante. Não é algo que eu estou pedindo a você, eu estou intimando você a testificar, mas de forma muito séria. A testificar e dar testemunho de forma solene, de forma ordeira, de forma verídica. Conjuro-te
perante Deus e Cristo Jesus. E aqui nós temos um agravante. Não é apenas conjurar, não é apenas dar testemunho solene, não é apenas testificar de forma séria, mas é uma testificação, além de ser de forma séria, além de ser solene, é uma testificação diante de Deus e de Cristo Jesus, o seu Filho. E aqui ele aumenta mais a responsabilidade nos ombros de Timóteo. A ordem é imperativa, conjuro-te, e a ordem é importante demais, de tal maneira que Timóteo não pode recusar, porque é diante de Cristo Jesus e diante de Deus, o seu Pai, diante do nosso Senhor, diante do eterno Senhor. Então, esta palavra conjuro-te, diamartiromai, também aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 25, diz assim: eles, porém, havendo testificado diamartiromai e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias de samaritanos. Lá em Atos capítulo 8, verso 25, a Bíblia diz que Pedro e João estavam em Samaria e eles testificaram com muita ousadia a palavra do Senhor. É a mesma expressão, testificar, conjurar, que Paulo usa para Timóteo. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo: a pregação é de suma urgência e você deve fazer isso de forma ousada, porque é diante de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, o seu Filho. E aqui nós temos um primeiro ponto a ser destacado. A pregação do Evangelho não é uma opção. A pregação do Evangelho é um mandamento. Você não deve escolher pregar ou não pregar. A pregação, ela é uma ordem imperativa. É conjuro-te. É um testemunho solene. Nós não temos o direito de recusar a ordem de Deus de ir e pregar o Evangelho. Ou seja, o Evangelho, ele é um mandamento. O anúncio, a pregação, o ensino, a verdadeira testificação da fé, ela é um mandamento do Senhor. Não é uma opção humana. No verso 2 nós temos, no verso 1 nós temos a ordem, que é imperativa, e no verso 2 nós temos a ordem que é urgente. Diz o texto: que pregues a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra grega usada para prega a palavra aqui é a palavra kerixon logon, que traduzido é pregue a palavra. Kerixon, ton logon, epistete, eukairos, akairos. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Epistemos para que lesson em poser marquicatomia cai de daqui. Que pregues a palavra, quer seja oportuno ou não, exorta com toda longanimidade e doutrina, didaquê. Esse verbo kerixo aqui, ou kerixon, no auristo, é um verbo imperativo também. Ou seja, não só o conjuro-te é imperativo, mas o pregue, que Paulo usa no grego aqui, também é imperativo. É pregar, mas pregar não por pregar. É pregar, mas não por pregar de motivações humanas, mas é pregar com motivações espirituais. É pregar de forma poderosa. Pregue, para Paulo aqui, não é uma opção, é mandamento. A palavra é o conteúdo da pregação e a autoridade do pregador. O pregador, ele pode preparar sermões, mas ele não prepara a mensagem, porque a mensagem já está escrita. O pregador, ele recebe a iluminação do Espírito e não a inspiração do Espírito para pregar, porque a inspiração já foi dada aos apóstolos e profetas.
O pregador, ele já tem a revelação, ele não recebe a revelação da palavra, porque a palavra já foi revelada. O que nós precisamos hoje é de apenas uma iluminação no nosso entendimento, para que nós possamos entender o que foi escrito, o que foi inspirado, o que foi revelado e anunciar isso às pessoas. Por isso que Paulo diz: pregue a palavra. Não é pregue sobre a palavra. Não é discurse, predica, pregue, faz uma predicação sobre a palavra. Não, é pregue o evangelho, pregue a palavra. Portanto, meus irmãos, a pregação aqui para Paulo, orientando Timóteo, ela é urgente. E ela é tão urgente que Paulo usa dois termos gregos aqui interessantes. Primeiro, é a palavra eukairos, no grego, e depois a palavra akairos. Nós conhecemos muito como kairos ou akairos, mas o termo correto é eukairos e akairos, ou seja, no tempo oportuno e no tempo que não é oportuno. Ou seja, a pregação para Paulo é tão importante que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você não tem o direito de escolher o tempo certo de pregar. Você deve pregar em todo o tempo. No tempo oportuno e no tempo que não é oportuno. Eukairos e akairos, tempo oportuno e fora de tempo. Ou seja, talvez esse é um dos poucos textos, ou talvez até o único texto bíblico, que Deus está nos orientando aqui a fazermos algo fora do tempo. Fora do tempo. Há tempo para tudo, só que para pregar deve ser em todo o tempo. A pregação deve ser em todo momento. A pregação deve ser em todo momento. Não há tempo certo, não há tempo errado para pregar. O tempo para pregar é todo momento. Mas por que em todo tempo nós devemos pregar? Aí ele explica no verso 3. Pois haverá o tempo, mais uma vez, eukairos, haverá o tempo em que não suportarão a didaquê, não suportarão a sã doutrina. Nós não sabemos que tempo é esse. Paulo não especifica que tempo é esse. Nós podemos presumir que esse tempo já está praticamente no início. Nós já estamos nesse tempo. Isso de forma experimental. Nós vivemos isso, nós observamos isso ao nosso redor. As pessoas, elas não dão a oportunidade, elas não dão valor, melhor dizendo, à pregação. Talvez se nós estivéssemos aqui nesta manhã fazendo um teatro, uma dança, uma pista de dança, ou colocando luzes cênicas, talvez esse local aqui pela manhã já estaria cheio. Mas porque nós ensinamos a palavra, ela é didática. A palavra didaquê aqui, ela é ensino. E poucas pessoas se interessam por ensinamento. Porque cada um tem sua própria mente, sua própria vida, sua própria conduta. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Eles chegarão ao tempo em que eles não darão ouvidos à sã doutrina. Eles não suportarão o peso da sã doutrina. Porque é pesada demais. Para aqueles que querem viver para si mesmos, a doutrina é pesada demais. Então, Paulo está dizendo aqui que pregues a palavra em todo tempo. Não há tempo errado para pregar. Mas no que consiste a pregação? Em primeiro lugar, a pregação ela deve ser bíblica. Olha o que Paulo diz aí no verso 3 ainda. Que pregues a palavra, verso 2, verso 2, que pregues a palavra, quer seja oportuno ou não. Agora, olha a parte B. Corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui nós temos um ponto essencial. Número 1, a pregação ela deve ser bíblica. É pregar a palavra, não é pregar as suas ideias.
Paulo vai dar características. No verso 1, ele coloca uma ordem máxima para pregar. Verso 2, parte A, ele coloca uma ordem máxima para pregar, em todo o tempo. E na parte B do verso 2, ele dá características de como pregar. Ele dá ensinamentos de como Timóteo deveria ensinar, de como Timóteo deveria pregar. E aqui ele dá algumas características da pregação. Primeiro, a pregação tem que ser bíblica. É pregar a palavra e não pregar suas ideias, suas filosofias vãs, seus ensinos vãos, mas é pregar pregar a palavra e não pregar sobre a palavra. Em segundo lugar, Paulo ressalta que a pregação consiste em entender como pregar. Em como pregar. Paulo diz: corrija, exorta com toda longanimidade e doutrina. Como eu prego? Eu prego corrigindo, exortando. A palavra exortar aqui no grego é ensinar também. Então eu prego corrigindo, ensinando, orientando, mas eu faço isso com muita longanimidade, com muita paciência. Ou seja, eu faço isso de forma paciente. Eu faço isso de forma longânima. A palavra longânimo, ou seja, longo ânimo. Um ânimo longo. Eu tenho paciência para orientar, paciência para exortar, paciência também para corrigir. Não é de qualquer maneira que eu faço isso. Repreenda, corrija, exorta com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dando para Timóteo as orientações de como ele deve obedecer essa ordem máxima que ele mesmo diz no próprio texto. E a última parte aí, a última palavra, a palavra doutrina, com toda longanimidade e doutrina. Palavra didaquê no grego, ensino. E o que é didaquê? O que é doutrina? A correta explicação dos fundamentos da fé. A correta explicação dos fundamentos da fé. A pregação ela deve explicar de forma correta os fundamentos da fé. Não é barulho, porque até lata velha faz barulho. Não é fazer as pessoas sorrirem, não é contar piadas, não é contar fábulas, não é contar anedotas, não é ficar contando piada no culto para que as pessoas sorrirem, porque se você quiser fazer as pessoas felizes e sorridentes, você não deve pregar. Se o seu propósito é fazer as pessoas felizes, você deveria vender sorvetes. Você deveria oferecer às pessoas aquilo que elas gostam. Mas a pregação não tem essa finalidade. A pregação não tem finalidade de mexer com o emocional das pessoas também. A pregação ela não tem esse viés. A pregação ela tem que exortar, ela tem que ensinar, ela tem que corrigir, mas isso com muita paciência, com muita longanimidade e doutrina. E é por esse motivo que nós podemos dizer que muitos lugares estão cheias de pessoas, mas vazias da pregação. Muitos lugares há muito ajuntamento, mas pouco quebrantamento. Em muitos lugares há muito ajuntamento de pessoas e poucas almas que verdadeiramente são convertidas a Cristo. Porque a pregação consiste em orientar, exortar, corrigir com toda longanimidade e doutrina. A doutrina é a correta explicação dos fundamentos da fé. Isso é preocupante porque existem pessoas com 30 anos, 20 anos de convertido, mas se você perguntá-lo, me explique a doutrina da justificação. Queridos, a justificação, ela é o coração da Bíblia. É o ponto-chave, é o ponto central da nossa fé. A justificação é a espinha dorsal de toda a doutrina cristã. E tem pessoas que, se você falar para elas, me mostre um texto na Bíblia e fala de justificação, elas não vão passar vergonha.
Estão 20, 30, 40 anos na igreja, mas não sabem explicar de forma correta os fundamentos da fé. Aí vem Testemunhos de Jeová, aí vem outras seitas, mormonismo, e engole elas, porque elas não sabem explicar, não tem a explicação correta dos fundamentos da fé, não tem didaquê, não tem doutrina, não tem ensinamento. Nós pregamos o evangelho bíblico, cristocêntrico, verdadeiro, ou nós estamos apenas brincando de pregação? Jesus, ele ensinou os seus discípulos e ele disse para eles irem e anunciar o evangelho a todas as nações. Só que esse evangelho deve ser anunciado, conforme Paulo está dizendo aqui, de forma repreensiva, exortativa e também com toda a doutrina. Versos 3 e 4, Paulo vai mostrar por que nós devemos pregar. Então, nós já vimos aí a importância da pregação, ela é imperativa, como nós devemos pregar, dando características da pregação. E agora Paulo vai mostrar qual é a motivação em nosso coração para pregar. A motivação em nossos corações para a pregação. Porque não adianta nada nós obedecermos tudo isso aqui, mas se as nossas motivações forem totalmente outras, além das que Paulo ressalta aqui. Verso 3 e verso 4. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nos versos 3 e 4, Paulo mostra para nós aqui quais são as nossas motivações para a pregação. Primeiro, no verso 1, ele já destaca de início a primeira motivação. Primeiro, nós pregamos por causa de Cristo. Verso 1, conjuro-te perante Deus e de Cristo Jesus. Ou seja, a pregação tem por principal motivação a pessoa de Cristo. Eu não prego porque o mundo está perdido. Não, eu prego para a glória de Deus. A motivação não são as pessoas. A motivação é Cristo. A motivação é a glória de Deus. Conjuro-te, mas é conjuro-te perante Deus e perante Cristo. Não é perante os homens, não é perante a sociedade, não é porque a sociedade desdenha do Evangelho, não é porque a sociedade agride o Evangelho com seus pecados. Não, a motivação não deve ser essa. Se você entrar para a missão de pregação do Evangelho, tendo como principal motivação as pessoas, você vai largar a pregação no meio do caminho. Porque a motivação deve ser a glória de Deus. E é por isso que, independente de multidões, de duas, de uma, de três pessoas, a gente prega. Porque a motivação não são pessoas. A motivação é a glória de Deus, é a glória de Cristo. Ou seja, a principal motivação da pregação é Jesus. É Jesus. E a principal necessidade da pregação são os pecadores, são as pessoas. Eu vou repetir, a principal motivação da pregação deve ser Cristo. E a principal necessidade da pregação deve ser os pecadores, as pessoas. Porque chegará o tempo, verso 3, que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira em seus ouvidos. John Piper diz que o Evangelho tem por motivação trazer a nossa comunhão com Deus e a paz aos homens, e os homens, então, glorificarem a Deus. Ou seja, nossa motivação é a glória de Deus. Nossa necessidade é o Evangelho aos pecadores. No verso
3 e 4, Paulo diz que a pregação ela é importante porque o tempo que nós vivemos são tempos difíceis. Pregar a palavra traz consigo um peso muito grande, porque o tempo que Paulo está dizendo aqui é um tempo de muita apostasia, frieza, pessoas que não suportarão a sã doutrina, elas não suportam. Eu não aguento aquela igreja, não suporto aquela pregação cansativa, de 1 hora, de exposição, ficar olhando texto a texto, ouvindo a explicar. Não suporto isso. Eu gosto de aloprar, eu gosto de extravasar, eu gosto de pular, eu gosto de emoção, tem que mexer com minhas emoções. Ih, essa pregação aí é fria, essa pregação aí é fria demais. Quantas vezes eu já ouvi isso? Paulo diz, permaneça firme, Timóteo, porque eles não vão suportar o peso dessa pregação. Só os verdadeiros suportam. Chegará o tempo em que não suportarão. Essa palavra aqui é muito forte aqui no grego, suportar. Eles não vão aguentar o peso da sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Nós pregamos muito contra os falsos mestres. Pregamos muito contra os falsos profetas. Mas quem fabrica-os são as pessoas. E Paulo está denunciando elas aqui. Por que eles fabricam falsos mestres? Porque a cobiça dentro dos seus corações, as suas próprias concupiscências, as suas próprias cobiças, seus próprios desejos, são para a fabricação de ídolos, de falsos mestres, de falsos profetas. Pessoas com palavras agradáveis. Tem pessoas por aí pregando, meus lindos, minhas lindas, você é o queridinho. Olha para o seu irmão e diga, você é o queridinho do coração de Deus. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Você não é o queridinho do coração de Deus. Se olhe, se enxergue. Você é um pecador miserável que recebeu graça. E graça é favor não merecido. Você não merece nada que vem de Deus. O que vem de Deus, que você merece, é o inferno, é a condenação dos seus pecados. Desde que nós quebramos a aliança de Deus, nós merecemos a condenação. Mas Deus nos deu graça, charity, favor não merecido, algo que nós não fizemos por onde. Se eu recebi graça, como é que eu vou pregar dizendo que as pessoas são especiais, que são queridinhas? Nós somos pecadores. Nós recebemos, não foi vitória, foi graça. Mas as pessoas trocam a palavra graça pela expressão vitória, porque é mais fácil dizer você é vitorioso do que dizer você é miserável. É mais popular dizer você é vitorioso, você é uma bênção, do que dizer você é um miserável, você tem que se arrepender. É mais palatável, é mais agradável, é mais popular, chama mais atenção, dá mais like, dá mais credibilidade. A pregação do Evangelho consiste em exortar, ensinar com toda longanimidade e doutrina, porque eles não suportam a correção com longanimidade e com doutrina. Mas cercam-se de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, cócegas nos ouvidos. Mas a verdadeira pregação não faz cócegas nos ouvidos. A verdadeira pregação esbofeteia os teus ouvidos. A verdadeira pregação é um solavanco para você acordar, para você despertar. A verdadeira pregação é arrependam-se, filhos da ira, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Paulo está dizendo aqui nesse texto que muitos não suportam o peso
da verdadeira pregação do Evangelho. São poucos os que vão aguentar esse ensino. Verso 4, verso 5, Paulo conclui: Tu, porém, ser sóbrio em todas estas coisas. Suporta aí, Timóteo. Aguenta firme essa cambada aí que não gostam de ouvir a pregação. Tá difícil, é duro, são poucas pessoas. Muitas vezes você vai ter que carregar nos ombros aí, os bancos da igreja, as cadeiras. É difícil, Timóteo, mas aguenta, suporta. Tu, porém, ser sóbrio em todas estas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpra cabalmente o seu ministério. É duro, mas suporta. É difícil, mas suporta. Eles não querem ouvir, mas fale, pregue, anuncie. O máximo que eles vão poder fazer é te matar. Mas fizeram isso com Paulo, fizeram isso com João Batista, fizeram isso com Jesus Cristo. Por que você se acha melhor do que eles? Por que nós achamos que nós somos melhores do que os apóstolos que sofreram pela pregação do Evangelho? Que foram mártires. A palavra mártir quer dizer aquele que morre pela causa do Evangelho. Paulo está dizendo suporta. Suporta. E aqui nós encerramos no verso 5. Paulo não apenas dizendo a Timóteo para ele aguentar o trampo, vamos assim dizer, mas também ele deveria cuidar de si mesmo. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Não perca as estribeiras. Não perca a paciência. Não perca o ânimo. Não desanime. Lágrimas podem descer. Quando você estiver pregando a verdade, você vê que as pessoas estão torcendo o nariz, estão torcendo o bico, fechando a cara. Lágrimas vão descer, porque não é fácil. Não é fácil você se colocar contra a correnteza. Não é fácil você ser diferente da grande manada. Muitas vezes você é tido como beligerante, ignorante. Muitas vezes você é tido como alguém que não tem, que é intolerante. Ainda mais nessa sociedade que nós vivemos hoje, onde quando você é incisivo na pregação, quando você é incisivo na doutrina, quando você é incisivo naquilo que você está falando, as pessoas te têm como ignorante, como intolerante. Não é fácil, mas sede sóbrio. Sede sóbrio em todas as coisas. Tudo isso que eu disse para você, tenha sobriedade nisso. Suporta as aflições, porque não é só você lidar com a frieza das pessoas, mas vai vir aflições sobre você. Vai vir retaliações, setas, para tentar te calar. Vai vir dificuldades até espirituais. Mas ser sóbrio, suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Ou seja, aquele que prega o Evangelho e cumpre cabalmente o seu ministério. O que nós podemos aprender com a exposição desses 5 versículos aqui nesta manhã? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a palavra ela tem primazia e proeminência. A palavra ela é primeira. A palavra tem primazia, independente de tudo que aconteça, a palavra não deve faltar. A palavra não deve faltar. A pregação da palavra, ela é a coisa mais importante. Não vou dizer no culto, porque no culto tudo é importante. Tudo demonstra a palavra. O louvor é a palavra cantada, a oração é uma palavra orada. Tudo é palavra. Mas ao mundo que desdenha do Evangelho, a pregação tem primazia. A pregação do Evangelho, ela é de suma importância. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que sem a pregação nós estamos perdidos.
Sem a pregação não há solução para o problema da humanidade. O problema do homem não é o aumento do salário, não é o aumento ou queda do dólar. O problema do homem é a falta de conhecer a Deus e os seus atributos. O problema do homem é porque os homens não conhecem a Deus. Terceiro lugar, nós aprendemos aqui que pregar para Paulo não é uma escolha, não é uma opção. Hoje eu prego? Não, hoje eu não prego. Não existe isso. Pregar é uma ordem, é um mandamento. Independente da situação, pregue a palavra. Quarto, nós aprendemos aqui também que não basta apenas pregar, tem que pregar corretamente. Não basta apenas anunciar a mensagem, tem que anunciar de forma verdadeira, tem que anunciar de forma correta. Não basta apenas pregar, tem que pregar com a motivação certa, com a necessidade certa e com a pregação correta, o correto ensino, que é exortar, ensinar, repreender com toda a longanimidade e doutrina. Vamos orar nesta manhã e pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude, assim como Timóteo recebeu essas orientações sobre a fidelidade e zelo da palavra, zelo da pregação, que nós possamos também ser fiéis na pregação, no ensino verdadeiro da Escritura. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós ouvimos a exposição, mesmo que de forma breve, nesta manhã, a exposição desses 5 versículos tão gloriosos, que se encaixam em nossa alma como luva nessa manhã. Por isso nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis. Nos ajude a permanecermos fiéis ao verdadeiro Evangelho. Independente das dificuldades que o mundo nos oferece. Que o Senhor nos ajude a cumprir de forma cabalmente o nosso ministério. De pregar a mensagem pura, simples, nesta simplicidade, nesta pureza do Teu Evangelho. Não um evangelho aguado, espúrio, sem consistência, sem ensino, sem didaquê, sem doutrina, mas um ensinamento correto, um ensinamento verdadeiro, um ensinamento que dá sustância, um ensinamento que tem alicerce, que tem fundamento, que tem solidez. Nos ajude, ó Pai, a pregar somente o Evangelho e nada mais do que o Evangelho. Porque é pelo Evangelho que o Senhor é glorificado e também é pelo Evangelho que nós somos salvos da Tua ira por causa da Tua grande misericórdia para conosco. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar pelas vidas que aqui estão, pelas vidas que nos acompanham também através da transmissão online pela internet. Quero Te louvar também pelas vidas que virão à noite para ouvir a exposição da Tua palavra. Te louvamos e Te agradecemos nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós iremos encerrar neste momento, vamos tomar, assim que nós terminamos aqui, vamos tomar um cafezinho, tem um café, uma bolachinha ali, para a gente tomar um café e conversarmos. Vamos encerrar nosso culto. Hoje à noite nós temos também exposição da palavra. Hoje à noite nós temos louvor, adoração, exposição bíblica e comunhão com os santos. Amém? Quero agradecer a todos também que estão nos acompanhando aqui também pela internet, que de uma forma ou de outra estão sendo alimentados pela pregação do Evangelho. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.